Maravilha, maravilha! A paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui no nosso canal Bíblia Interpreta a Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva então no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque tem muita coisa boa aí para você seguir. Se você também ainda não tem a apostila Bíblia Interpreta a Bíblia, mande aí nos comentários: Pastor Michel, eu desejo a minha Bíblia, a minha apostila Bíblia Interpreta a Bíblia, elaborada por mim mesmo, e você terá inteiramente grátis. Eu envio ela para você em PDF, para você poder ter no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, enfim, no seu MacBook, enfim, aonde você desejar, ou até mesmo imprimir e ter uma cópia impressa desse conteúdo maravilhoso que tem abençoado vidas daqueles que participam desta programação. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma breve oração e em seguida nós vamos rodar a vinheta e eu já volto com você. Feche os seus olhos. Pai querido e eterno de amor e de bondade, é no nome de teu Filho Jesus que neste momento eu elevo os meus pensamentos a ti, Senhor, em oração. Senhor, eu sei que isso vai ser uma gravação, Senhor Jesus. Muitos não vão conseguir ver esse conteúdo em tempo real, mas para elas será em tempo real, porque naquele momento elas vão estar vendo esta gravação. Então, que esta programação possa alcançar vidas, possa transformar pessoas, possa abrir o entendimento das pessoas com relação às suas escrituras, Senhor, aquilo que o Senhor nos escreveu. Pai, da mesma sorte, assim rogo a Ti que perdoe as nossas falhas, os nossos erros e as nossas imperfeições. Toma nas suas mãos esta programação e a vida de todos estes que nos assistem agora, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Roda a vinheta e daqui a pouco eu volto com vocês. Maravilha, estamos de volta, louvado seja Deus. Nós paramos, acho que na página 12 da apostila, isso mesmo, página 12 da apostila, no segundo parágrafo, nós vimos aí algumas das sementes, até a 20ª semente, que foi Abraão. Nós estamos aqui discursando pela genealogia, e também, é claro, pela cronologia dos fatos históricos, tentando montar uma linha do tempo com os fatos históricos desde antes da fundação do mundo, segundo a Bíblia, ok? Abraão teve uma semente fora do casamento e Agar deu à luz a um filho, Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho que Agar tivera de Ismael. Está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 15. Mas Deus havia prometido que sua mulher, Sarai, até então o nome dela não era Sara, era Sarai, quem daria uma semente a qual seria uma descendência e posteridade, e que seria o herdeiro da terra prometida. Deus havia prometido que para Abraão que esse filho seria gerado dele e da sua esposa que ele amava, Sara. Disse mais a Abraão, olha só o que Abraão disse: eis que não me tens dado semente, meu Deus, eis que não tens me dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora os céus e conta as estrelas, se aqui podes contar. E disse: assim será a tua descendência. Está lá em Gênesis 15, 3 ao 5. Assim sendo,
Isaac era o filho da promessa e não Ismael. Ismael também veio a ser uma grande nação por causa de Abraão, mas sua descendência se tornou inimigo do povo israelita até o dia de hoje. Então, olha só, veja bem, presta bem atenção. Presta bem atenção. Ismael, que era o filho de Abraão, nascido fora do casamento, com a sua vamos dizer assim, a sua empregada doméstica, sua serva, a sua escrava, para ser mais específico, porque ele deu ouvido à mulher. Sara, com pressa de ser mãe, pede que Abraão possua a sua escrava. E assim era um costume da senhora de escravos abraçar um filho feito pelo seu esposo, mas numa outra mulher, como mais ou menos, entenda, mais ou menos, como se fosse uma barriga de aluguel. Porém, não foi inseminação artificial. Abraão teve que coabitar com Agar. Aí nasce Ismael. Ismael já devia ter por volta de uns 12, 14 anos, né? Segundo eruditos e historiadores, dentre eles Flávio José. E o que acontece agora? O menino começa a zombar do filho mais novo, que era Isaac, o filho da promessa. Isaac era filho de Abraão com Sara. E então, por causa dessa zombaria, Sara agora se revolta e já não vê Ismael mais como seu filho, porque agora ela tinha um filho natural e sabia que o filho de Agar agora zombava do seu filho biológico. Então ela expulsa a mulher, Agar, de casa e pede para Abraão, manda essa mulher embora com esse filho, porque ele não terá parte na herança do nosso filho. E Abraão ficou com uma incógnita, né? Ficou entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, com uma dura decisão de tomar, porque embora fosse o filho de uma escrava, ainda assim era filho dele, era sangue do sangue dele, carne da carne dele. Então Deus aparece a Abraão e fala: não temas fazer o que tua esposa te falou, porque eu vou cuidar do teu filho. Teu filho também será uma grande nação. Ismael será uma grande nação. Então Abraão albardou o jumento de madrugada, pegou o menino Ismael, Sara deu um odre de água para ela e despediu ela e mandou ela embora. Eu estou tentando resumir para você entender. E a água acabou, o suprimento deles acabaram, e Sara, vendo a criança com fome, com sede, ela não queria ver o menino morrer, então ela levou o menino para longe, a uma distância considerável de um tiro de pedra ou de um tiro de arco de flecha, e chorou. E lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 11, olha o que diz, olha só. Então o anjo do Senhor apareceu, eis que conceberá, olha só, um pouco antes, né, pra gente ver, eis que conceberás e darás um filho e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Desculpe. Olha a promessa do anjo, antes de Ismael nascer. Desculpe. Olha a promessa do anjo, antes de Ismael nascer. Olha só. Eis que conceberá e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 11. Os descendentes de Ismael se tornaram um povo árabe. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram 12 príncipes, e assim esses 12 príncipes também se tornaram 12 tribos, e se fizeram o povo árabe que habita o Oriente Médio na atualidade, conhecido também pelo nome do povo islâmico. A 21ª semente era Isaac,
em Gênesis 21, 25, nascem os filhos de Isaac que lutavam no ventre da sua mãe. Então preste atenção, que a rivalidade entre Ismael e Isaac passou para os seus filhos e para os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles. E esse povo se tornou rival e rixoso um contra o outro até os dias de hoje. Essa guerra que você vê hoje é na Palestina, que deflagrou, é muito antiga, não vem de agora, vem desde dos tempos de Isaac e de Ismael. E veja que a promessa diz que Ismael seria um homem feroz e a mão dele seria contra todos e a de todos contra ele. Hoje nós vemos isso no cenário mundial. A mão do povo islâmico é contra todos e a mão de todos está sendo contra eles. A promessa se cumpre. Olha aí como a Bíblia é verdadeira. A promessa se cumpre. O povo islâmico hoje tem a mão voltada contra todos. São extremistas, a grande maioria deles, a grande maioria. E a mão de todos se tornou contra eles, se cumprindo assim a profecia de Deus através do anjo mensageiro em Gênesis 16, 11. Olha só. Então, Deus faz a mesma promessa para Isaac, filho de Abraão. Está lá em Gênesis 26, 24. E dos gêmeos que havia no ventre de Rebeca, mulher de Isaac, Esaú, o mais velho, além de vender o seu direito à primogenitura a seu irmão Jacó, não obstante a isso, misturou sua semente com uma mulher etéia. Deus então o reprovou. Está lá em Gênesis 26, versículo 24. Deus agora faz a mesma promessa a Jacó que havia feito a Isaac. Gênesis 28, 13. Assim Jacó foi a 22ª semente, e das sementes provenientes dele vem a 24ª geração, que colocaremos aqui em ordem correta. Gênesis 29, 32. O filho primogênito de Jacó se chamava Ruben. Gênesis 29, 33. O segundo filho, Simeão. Gênesis 29, 34, o terceiro filho, Levi. Gênesis 29, 35, o quarto filho é Judá, e desse veio a tribo de Judá, e da tribo de Judá veio Cristo Jesus, veio Jessé, e veio Cristo Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Esses foram os filhos de Jacó com Lia. Então Raquel, mulher de Jacó, se precipita também e entrega a sua serva Bila para Jacó, o qual a possui novamente e tem um filho. Gênesis 36, 30, versículo 6, o quinto filho é Dan. Gênesis 30, versículo 8, o sexto filho é Naphtali. Esses foram os filhos de Jacó com Bila, serva de Raquel. Lia ou Leia, como algumas traduções trazem, como se vê em algumas traduções, faz a mesma coisa que Raquel e dá a sua serva Zilpa para Jacó. Gênesis 30, do verso 9 ao 11, nós vemos aí o sétimo filho, que é Gad. E Gênesis 30, versículo 13, Aser, que é o oitavo filho. Gênesis 30, 18, Issacar, o nono filho. E Gênesis 30, versículo 20, Zebulon, o 10º filho. Gênesis 30, 24, nós vemos o 11º filho, que é José. E Gênesis 35, 18, nós vemos o 12º filho de Jacó, Benjamim. É o 12º filho, formando assim os 12 filhos de Jacó. E daí saíram as 12 tribos de Israel. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Os filhos de Jacó são então Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Das filhas de Jacó, a única citada na Bíblia é Diná.
Vamos concentrar o nosso foco agora no quarto filho de Jacó, pois é desse filho e da sua geração que virá o cumprimento da promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eita glória, Apocalipse 5:5. Vamos ver o que diz lá em Apocalipse 5:5, gente. Vamos ver? Vamos ver o que diz lá. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai dizer exatamente assim: E disse um dos anciões: Não choreis. Não choreis. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Bendito é o nome santo do Senhor. É muito forte as revelações que Deus vai dando para a gente. Agora Judá, mesmo não sendo primogênito, começa a destacar-se entre seus irmãos, por que não dizer, mostrar um espírito de liderança e intercessão? Sim, pois ele mesmo foi quem intercedeu por seu irmão José para que ele não fosse morto. Diz as Escrituras em Gênesis 37, versículos 26 e 27. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos nosso irmão e o escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-los a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, gente. Oh meu Deus, ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Judá, após ter protegido seu irmão José da morte, mistura a semente e se casa com uma mulher cananeia, Gênesis 38, versículo 1 e 2, e teve 3 filhos, Gênesis 38, versículo 3 e 5. 2 deles o Senhor matou por serem desobedientes. Vamos dar uma olhada lá no texto. Vamos dar uma olhada lá. Gênesis. Vamos dar uma olhada lá. Gênesis 5, né? Exatamente, Gênesis 5. Meu Deus! Jesus, Gênesis 5. Aí, achei. Gênesis capítulo 5, versículo... É Gênesis capítulo 5 mesmo, gente? Peraí. Meu Deus do céu, não, é Gênesis 38, do 3 ao 5. Gênesis 38, do 3 ao 5. Olha só. Então continuou ainda, deu à luz a um filho e chamou o seu nome Selá. Aliás, vamos começar do 3, né? E ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou o seu nome e tornou a conceber e deu à luz a um filho e chamou o seu nome Onã. E Onã foram 2 filhos de Judá. E continuou ainda e deu à luz a um filho e o chamou de Selá. E Judá estava em Quisbe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Disse então Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Isso era uma lei pagã deles na época, que se tornou um costume do povo de Deus. É a lei do levirato, aonde quando um homem morre, o seu cunhado, então, o cunhado da mulher, da viúva, agora toma como sua esposa para suscitar descendência ao seu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser dele, e aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava um sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia, meu Deus, era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Meu Deus do céu!
Então os dois filhos morreram, o outro filho, Sela, era muito novo, muito jovem, e então Judá temeu. Judá achou, poxa, Judá olhou para Tamar, acredito eu, vamos conjecturar que Judá falou assim, poxa, essa mulher é uma viúva negra, meus dois filhos já morreram, e ela continua aí, eu não vou dar o terceiro não. Aí ele talvez achasse que a culpa fosse dela, mas não era, né? Como nós acabamos de ver. Judá perde sua esposa estrangeira, está lá em Gênesis 38, do 6 ao 10 e versículo 12. Então ele procura uma prostituta para se consolar. Gênesis 38, versículo 15 e 16. Olha só. Vamos lá. Gênesis 38, 15 e 16. Ó. E vendo-a, olha só, então tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez. Peraí, vamos ver um pouquinho antes. O 12 aqui, ó. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua. Sua era o sogro de Judá, mulher de Judá. E, depois de consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Timna. Ele e Hirá, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Tamar, então, nora de Judá, ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez, cobriu-se com o véu e envolveu-se, assentando-se à entrada das suas fontes que estão a caminho de Timna, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Ou seja, ela viu que o garoto, que era o seu cunhado, o cunhadinho dela, cresceu, se tornou um homem e não assumiu-a como esposa, seguindo a lei do levirado. Então, ela percebeu isso. Aí ela se disfarçou de prostituta e ficou no caminho. Versículo 15. Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Olha só. Olha que interessante. Veja se não é pra gente meditar numa coisa que eu vou falar para vocês. E nós vimos aqui sobre Ismael, o povo islâmico, e o povo islâmico ortodoxo, extremista, não permite que suas mulheres mostrem parte feminina do corpo e cobrem o rosto. Só mostra os olhos. Porém, naquela cultura daquela época, você vê como muda, né? Na cultura daquela época, para ajudar a mulher que cobria o rosto, era tida como prostituta. Porque se escondia, não queria mostrar verdadeiramente a sua face em público. Por isso se escondia. Para o Islã, esconder o rosto é um ato de respeito da esposa para com o marido, mas naquela cultura daquela época, esconder o rosto era como se fosse uma prostituta. Interessante isso aí, né? Vocês estão entendendo? Olha lá, ó. E vendo-a Judá, versículo 15, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que possuas a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás penhor até que o envies. Olha só. Versículo 18. E disse ele, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que está em sua mão, o que lhe deu. O que ele deu, e a possuiu, e ela concebeu dele, ou seja, engravidou do próprio sogro. Olha só, vamos voltar aqui então. Judá, então, perde sua esposa estrangeira e procura uma prostituta para se consolar. Sua nora, então teve relações com ele, como a gente viu, e engravida e tem 2 filhos. Gênesis 38, 29. Um deles entrou na genealogia de Davi, da tribo de Judá, de onde surgiria o Cristo, o Messias, e pisaria na cabeça da serpente Satanás. E seu nome era
Pérez, está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 18 e 22. Mateus, capítulo 1, versículo 3, observamos, temos duas genealogias no livro. Duas genealogias. Uma que está em Mateus, capítulo 1, versículo 3, e outra está em Lucas, capítulo 3, versículo 23 e 38. E a segunda é a segunda. Mas o Velho Testamento temos 4 genealogias. Está lá em Crônicas, de Adão até Jacó, 1 Crônicas também 2, 1 e 15, de Jacó a Davi, e depois 1 Crônicas 3, 10, do 10 ao 15, como em reis, como os reis de Judá, e Ruth 4, 17 e 22, de Obed até Davi. Nós vamos parar por aqui, louvado seja Deus, e depois vamos voltar discorrendo todo esse assunto maravilhoso com vocês. Bíblia interpreta a Bíblia. Não percam os próximos episódios. Você sempre é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.